Tem 3 coisas na vida que uma mulher casada nunca esquece. O dia em que bota a aliança no dedo. O dia em que descobre que o marido tem outra. E o dia em que um moleque com metade da sua idade te olha como se você fosse a única sobremesa num banquete. Meu nome é Conceição Dantas da Rocha. Tenho 65 anos hoje. Com os cabelos brancos que a vida e o desgosto pintaram. E as mãos que já serviram por mais de 40 anos a um homem que mal me enxergava. Mas foi aos 64 anos, numa cozinha simples aqui em Cabedelo, na Paraíba, que descobri que o corpo da gente pode acordar para a vida quando a alma já se deu por morta. Aquela manhã de terça-feira começou como tantas outras, com o barulho do mar quebrando na praia e com o meu marido Jurandir me tratando como se eu fosse um fantasma que arruma a casa. Mas terminou com um calor, uma quentura que eu não sentia há mais de 20 anos, nos braços de um rapaz que chegou para consertar uma goteira no meu telhado e acabou foi abrindo uma torneira dentro de mim. Mas antes de eu contar essa miséria todinha, essa baixaria gostosa que virou a minha vida e que terminou numa desgraça que abalou essa cidade, faz um favor para essa paraibana aqui. Te inscreve no canal, nunca é tarde para pecar, pra gente mostrar que água parada também dá onda forte. E já senta o dedo no like, que é pra me dar coragem de botar pra fora esse pecado que até hoje me tira o sono. E me diz aí nos comentários de que cidade desse Brasilzão tu tá me ouvindo. Gosto demais da conta de saber que não tô sozinha nessa confissão. Agora te ajeita aí na cadeira, que a história é longa, o rolo é grande. E o final? O final nem o cão esperava. Foi há uns 2 anos que eu me dei conta de que o meu casamento tinha virado um barco fantasma. Bonito por fora, mas por dentro só tinha os ratos da rotina e as teias de aranha da indiferença. Jurandir, meu marido há mais de 4 décadas, tinha parado de me ver como mulher. E não foi de uma hora para outra não, minha gente. Foi devagarzinho, que nem a maré que vai comendo a areia da praia, até não sobrar mais nada. A gente morava numa casa boa, de frente pro mar aqui em Cabedelo, perto do farol da Pedra Seca. Uma casa que eu cuidei a vida inteira, que mantinha um brinco, esperando por um homem que, mesmo quando estava em casa, a alma dele era em alto mar. Nossa casa tinha 3 quartos, uma sala grande com uma janela que dava para ver o mar, e uma cozinha onde eu passava a maior parte do meu tempo, inventando prato de comida para agradar um homem que comia sem nem sentir o gosto. Jurandir. Eu dizia, servindo a peixada com o pirão que ele gostava. Como foi a pescaria? Ele mastigava com os olhos pregados na televisão. Normal. Deu peixe? Deu. E era só isso. A nossa conversa era um telegrama. Curta, seca e sem um pingo de sentimento. Era como se a vida dele tivesse congelado. E ele tivesse esquecido que do outro lado da mesa tinha uma mulher que ainda sentia, que ainda queria uma prosa, um dengo, uma mão fazendo um cafuné. À noite a coisa era ainda pior. A gente deitava na nossa cama, a mesma cama onde a gente fez nossos 2 filhos. E ele virava pro lado da parede. A distância entre a gente era maior que o Oceano Atlântico. Eu ficava ali, no escuro, ouvindo o barulho do mar e o ronco dele, e me perguntando onde foi que a gente se perdeu. Jurandir! Eu sussurrava às vezes, só pra ver se ele ainda me ouvia. Tô cansado, Conceição. Amanhã tem pescaria cedo. Cansado. Sempre cansado. Cansado de mim. Cansado da gente. Foi numa tarde de domingo que eu me olhei no espelho do banheiro e levei um susto. Eu tinha 64 anos, o cabelo já todo branco, e uma tristeza no olhar que parecia que tinha feito morada ali pra sempre. É isso então? Pensei comigo mesma. É por isso que ele não me quer mais? Porque eu tô véia, acabada? A ideia me doeu, mas também me deu uma faísca de teimosia. Na segunda-feira, eu peguei o dinheiro da minha aposentadoria, que eu guardava para uma emergência, e fui no salão da dona Marlene, o mais chiquezinho da cidade. Marlene, eu quero uma revolução, eu disse sentando na cadeira. Pinta esse cabelo, corta, faz um tratamento. Eu quero me sentir bonita de novo. Ela, que conhece a vida de todo mundo, me olhou com um ar de cumplicidade. A maré tá virando, Conceição? Eu não respondi. Passei a tarde lá. Pintei o cabelo de um castanho iluminado.
Cortei num modelo mais moderno. Fiz as unhas de vermelho. Quando me olhei no espelho, nem eu me reconheci. Valha, Marlene, quem é essa moça bonita? E brinquei. É tu, mulher. Rejuvenesceu uns 20 anos. Voltei para casa toda animada com o coração aos pulos, esperando a reação do Jurandir. Ele estava na varanda limpando as redes de pesca. E aí, Juran? Notou alguma coisa diferente em mim? Ele me olhou de cima a baixo. Um olhar rápido, sem interesse. Cortou o cabelo, foi? Gastou quanto nessa fuleiragem? O meu sorriso murchou na hora. Eu pensei que você fosse gostar. Gostar de quê, Conceição? Tu não tem mais idade para essas coisas. Vai adiantar nada. E voltou a mexer nas redes dele, como se eu não estivesse mais ali. Aquelas palavras, minha gente, me doeram mais que uma facada. Eu fui pro meu quarto, me tranquei e chorei. Chorei de raiva, de humilhação. Mas no meio do choro, uma coisa começou a mudar dentro de mim. A tristeza começou a dar lugar a uma raiva. Uma raiva de mim mesma, por ter passado tantos anos aceitando aquilo. E uma raiva dele por ser tão cego, tão cruel. Naquela noite eu não tentei me aproximar dele na cama. E jurei pra mim mesma que nunca mais ia me humilhar. Que nunca mais ia tentar agradar quem não merecia. O que eu não sabia era que a vida, com o seu jeito todo torto, estava prestes a me dar uma vingança. Uma vingança que ia começar com uma simples goteira no telhado. A goteira, minha gente, apareceu numa noite de chuva forte. Daquelas que parecem que o céu vai desabar em cima de Cabedelo. Começou com um pingo tímido bem em cima da minha cama. Plique, plique. Um barulhinho chato que me tirou o sono. De manhã, o pingo tinha virado um fio d'água. E já tinha um balde no chão do quarto, juntando a água barrenta. Jurandir! Eu disse enquanto ele tomava o café dele, apressado como sempre. O telhado tá com goteira bem em cima da nossa cama. Ele nem levantou os olhos do pão. Bota um balde aí, mulher. Depois eu vejo. Depois quando, Jurandir? Tá molhando tudo, vai estragar o forro. Quando eu tiver tempo, Conceição. Tu não vê que eu tô aperreado com a pescaria de hoje? E saiu batendo a porta, me deixando ali, com a goteira e o balde como única companhia. Os dias foram passando. E o depois do Jurandir nunca chegava. A goteira virou uma cachoeira. A mancha no teto foi crescendo, que nem um mapa de um país desconhecido. O país da minha infelicidade. O cheiro de mofo começou a tomar conta do quarto. Eu tinha que dormir com o balde do lado da cama. E o barulho da água pingando a noite inteira era como uma tortura. Um lembrete constante do abandono em que eu vivia. Eu reclamei mais umas 2, 3 vezes. E a resposta era sempre a mesma. Eu tô sem tempo. Isso pode esperar. Deixa de ser fresca, mulher. É só uma aguinha. Na última vez que eu toquei no assunto, ele perdeu a paciência. Oxe, Conceição, tu só sabe reclamar. Se tá tão incomodada, por que tu mesma não sobe no telhado e conserta? Tu não é a mulher forte, a dona da casa? A grosseria dele me calou, mas também me acendeu uma luz. Se ele não ia consertar, se o problema era meu, então eu ia resolver do meu jeito. Eu não ia subir no telhado, claro, mas eu podia pagar alguém para fazer isso. Foi a minha vizinha, a dona Creuza, uma velhinha gente boa que vivia mais na minha casa do que na dela, que me deu a solução. A gente estava na minha varanda tomando um café e eu desabafei sobre a goteira. Minha filha, ela disse com a sabedoria dos seus 80 anos. Homem é que nem motor de barco. Se a gente não botar óleo, ele enferruja e para. E o teu Jurandir já enferrujou faz tempo. Mas o que eu faço, Creuza? A casa tá se acabando. Chama um rapaz pra consertar, ué. Tem um menino novo aqui no bairro. Um tal de Léo, filho da finada Maria do Socorro. Um rapaz ajeitado, trabalhador. Diz que o preço dele é bom e o serviço é de primeira. Pega o número dele aqui. E ela me deu um papelzinho com o nome e o número. Léo Consertos e Reparos. Eu peguei o papel, mas hesitei. Chamar um estranho pra mexer na minha casa sem a permissão do Jurandir? Ele ia ficar uma fera. Mas aí eu pensei, que se dane! A casa também é minha. E eu não vou dormir mais uma noite com aquele barulho infernal. Criei coragem e liguei. Uma voz de rapaz meio rouca me atendeu. Alô? É o Sr. Léo que faz concerto? Perguntei com a voz trêmula. Sou eu mesmo, minha senhora. Em que posso ajudar? Expliquei o problema da goteira.
Ele foi atencioso, fez umas perguntas. Posso passar aí amanhã de manhã para dar uma olhada sem compromisso? Ele disse. Pode sim, meu filho. Agradeço. No dia seguinte, eu acordei com uma ansiedade diferente. Não era a ansiedade ruim de sempre. Era uma expectativa. Eu me arrumei um pouco melhor. Botei um vestido mais ajeitado. Penteei o cabelo com mais cuidado. É para receber o pedreiro, Conceição. Não precisa de festa. Eu me repreendi. Mas era como se o meu corpo soubesse que aquele dia ia ser diferente. Às 9 da manhã, a campainha tocou. Eu respirei fundo e fui abrir. E minha gente, a primeira coisa que eu pensei quando abri a porta e dei de cara com a figura foi: valha minha Nossa Senhora, mas isso não é um pedreiro, é uma tentação. Ele era um moleque, não devia ter nem 25 anos. Magro, mas com os braços fortes, que o sol da Paraíba já tinha deixado de um moreno bonito, da cor de jambo. O cabelo era preto, meio cacheado, e caía na testa de um jeito que dava vontade de botar a mão para ajeitar. E ele tinha um sorriso de canto de boca, meio sem vergonha, que mostrava uma covinha no queixo. Ele estava com uma calça jeans suja de tinta e uma camiseta velha. Mas o cheiro que vinha dele não era de suor. Era um cheiro bom, de sabonete barato e de juventude. Bom dia, minha senhora. É aqui a casa da dona Conceição? Eu sou o Léo, o rapaz do concerto. Ele disse, a voz meio rouca, com aquele sotaque arrastado de quem é daqui mesmo. Eu fiquei uns segundos parada, que nem uma estátua, só olhando para a figura. Eu que só via o meu Jurandir, um homem já gasto pelo tempo e pelo sal do mar. De repente me vejo com um galo de briga desses na minha porta. Chega, me deu um calorão. Sou eu mesma, meu filho. Pode entrar. A desgraça da goteira é no meu quarto. Eu respondi tentando parecer séria. Uma senhora no seu lugar. Ele entrou, com a caixa de ferramentas na mão, e eu fui mostrando o caminho. E enquanto eu andava na frente, eu sentia o olhar dele nas minhas costas. Um olhar curioso que parecia que estava medindo cada balanço do meu corpo. Eu, que nem lembrava mais que tinha corpo, que ele balançava, me senti toda sem jeito. Mostrei a ele o estrago no meu quarto, a mancha de água no teto, que agora parecia um mapa feio, e o balde quase cheio no chão. Ele olhou para tudo com um ar profissional, mas eu vi no canto do olho dele uma ponta de pena. Oxe, mas o negócio aqui tá feio mesmo, dona. Deixaram chegar nesse ponto por quê? Ele perguntou, e a pergunta era uma crítica direta ao meu marido ausente. Falta de tempo, meu filho. Falta de tempo! Eu respondi defendendo o indefensável. Ele subiu numa cadeira para olhar mais de perto. E a camiseta dele levantou um pouco, mostrando um pedaço da barriga sequinha, da pele lisa. Eu desviei o olhar, sentindo o rosto pegar fogo. Que diabo de pensamentos eram aqueles? Era o irmão do meu marido, só que mais novo. Era um menino. Eu tinha idade para ser mãe dele, quase avó. Vou precisar subir no telhado para ver direito, ele disse. A senhora tem uma escada aí? Tenho sim, lá no quintal. Enquanto ele subia no telhado com uma agilidade de gato, eu fui para a cozinha passar um café. Era o costume, né? Oferecer um cafezinho para quem vem trabalhar na casa da gente. Mas no fundo, eu sabia que era só uma desculpa para ele não ir embora logo. Eu queria ouvir a voz dele de novo, ver aquele sorriso. A minha casa, que era sempre um silêncio de missa de 7º dia, de repente tinha um barulho diferente. O barulho de alguém cuidando dela, de alguém se importando. Depois de um tempo que para mim pareceu uma eternidade, ele desceu, o rosto suado, o cabelo cheio de poeira de telha. O problema é o que eu pensei, dona Conceição. Tem umas telhas quebradas e um cano que passa no forro que tá rachado. Vou ter que quebrar um pedaço do gesso para consertar. Vai fazer uma sujeira danada, mas eu limpo tudo depois. Não tem problema, meu filho. O importante é resolver essa miséria. Pode fazer o que tiver que ser feito. Ele começou o trabalho, e o barulho da marreta quebrando o gesso era como se estivesse quebrando a crosta de gelo do meu coração. Eu fiquei ali, na porta do quarto, só observando. Ele trabalhava com uma vontade, com uma força. O suor escorria pelo peito dele. E de vez em quando ele passava a mão suja de poeira no rosto, deixando uma marca. E eu, em vez de sentir nojo, achei aquilo másculo. Valha Conceição, se ajeita, mulher. Que pensamentos são esses?
Eu me repreendia, mas não adiantava. Meus olhos teimavam em seguir cada movimento daquele corpo jovem e forte. Na hora do almoço, o cheiro da minha galinhada já estava tomando conta da casa. Eu o chamei. Ô menino, larga essa ferramenta aí e vem almoçar. Ele de primeira recusou. Não precisa não, minha senhora. Eu trouxe uma marmita, um pedaço de cuscuz com ovo. Deixe de besteira, Léo. Você acha que eu vou deixar você comer comida fria depois de trabalhar que nem um condenado na minha casa? Venha, que a galinha tá no ponto. Ele acabou aceitando meio sem jeito. E a gente sentou na minha mesa da cozinha, um de frente pro outro. E ele comeu, minha gente. Comeu com uma vontade, com um gosto, que me deu uma alegria no peito. O Jurandir comia a minha comida como se fosse uma obrigação, muitas vezes com a cara enfiada na televisão. O Léo não. Ele repetia o prato, elogiava. Nossa, Dona Conceição, mas que tempero arretado. A senhora cozinha demais da conta. Valha, a mulher que casar com um filho da senhora vai tirar a sorte grande. Os meus filhos já são casados, meu filho. E quem cozinha para eles mal e porcamente são as esposas. Pois elas que venham ter umas aulas com a senhora. Isso aqui tá melhor que comida de restaurante chique. E a gente foi conversando. Ele me contou da vida dele. Órfão de pai. Morava com a mãe e mais 3 irmãos numa casinha humilde, no bairro do Renascer. Trabalhava de sol a sol, de ajudante de pedreiro para ajudar em casa. Um menino de valor, um batalhador. E ele me fazia perguntas. Perguntava do meu casamento, dos meus filhos. E eu fui me abrindo contando da minha solidão, da ausência do Jurandir. Mas um homem que tem uma mulherão como a senhora em casa, bonita, que cozinha desse jeito e vive enfiado no mar. Ou ele é muito doido, ou é cego. Ele disse me olhando nos olhos. Eu fiquei sem graça. Ele gosta é da pescaria, meu filho. É a vida dele. Pois eu, se tivesse a senhora, minha pescaria era em outra rede. Oxê, o atrevimento do moleque me deixou vermelha, mas eu não consegui ficar com raiva. Pelo contrário, eu gostei. Gostei de me sentir desejada. Depois do almoço, ele voltou pro trabalho. E eu fiquei ali lavando a louça, mas com a cabeça em outro lugar. Eu tava me sentindo diferente. Mais leve, mais viva. E a culpa que devia estar me gritando aos ouvidos tava quietinha, num canto. Parecia que ela tinha tirado umas férias, cansada de tanto me aporrinhar. No fim da tarde, o concerto estava pronto. O buraco no forro fechado, a sujeira varrida. Pronto, Dona Conceição. Acabou-se o seu pingo-pingo. Agora a senhora pode dormir em paz, sem o barulho da goteira e sem medo de a cama virar uma piscina. Muito obrigada, meu filho. Você foi um anjo que apareceu. Quanto eu te devo? Ele me disse o valor, um preço justo, de quem não quer explorar a gente. E eu fui buscar o dinheiro na minha caixinha de costura, onde eu guardava minhas economias. E enquanto eu contava as notas, uma ideia doida, uma ideia do cão, me passou pela cabeça. E se eu o convidasse para voltar? Não para consertar nada, só para prosear. Eu voltei para a sala com o dinheiro na mão, tremendo que nem vara verde. A minha cabeça de mulher direita dizia: paga o menino e manda ele embora, Conceição. Deixa de ser assanhada, que tu não tem mais idade para isso. Mas o meu corpo dizia outra coisa. Ele pedia mais daquela presença, daquela energia, daquela quentura que tinha invadido a minha casa e a minha alma. O Léo estava na porta da sala com a caixa de ferramentas na mão, já se despedindo. O cheiro dele, uma mistura de suor, de poeira e de sabonete barato, estava impregnado no meu ar. E eu sabia que se ele saísse por aquela porta, o cheiro ia embora. E a minha casa ia voltar a ser o lugar cinzento, frio e sem vida de sempre. Eu não podia deixar. Eu não queria deixar. A coragem, minha gente, veio não sei de onde. Acho que veio do fundo de 40 anos de secura. De um desespero silencioso que nem eu sabia que era tão grande. Léo, eu disse, a voz saindo um fiapo, que nem linha de costura fraca. Ele se virou já no batente da porta, com o sol do fim de tarde batendo no rosto dele e deixando os olhos dele ainda mais claros. Sim, senhora. Eu caminhei até ele com as notas de dinheiro na mão. Eu queria te agradecer de novo. Você foi tão ajeitado, tão caprichoso, tão respeitoso.
É só o meu trabalho, Dona Conceição. Gosto de fazer o serviço direito, para não ter que voltar e ouvir reclamação. Pois eu queria que você voltasse. Eu disse de uma vez só, antes que a coragem fugisse. Ele ficou parado, que nem uma estátua. A boca dele se abriu um pouquinho. Ele não entendeu. Voltar? Mas deu algum problema? A goteira voltou? Não, meu filho. A goteira do quarto parou. O teto tá seco, mas acho que tem outra goteira aqui dentro. E eu peguei a mão dele, a mão suja de cimento, a mão de trabalhador, e botei em cima do meu peito, bem em cima do meu coração, que batia descontrolado, que nem um tambor de maracatu. O Léo ficou parado, olhando da mão dele no meu peito para os meus olhos. E eu vi a surpresa no rosto dele se transformar em compreensão e em desejo. Um desejo que espelhava o meu. Ele não disse nada. Ele só engoliu em seco. E devagar, muito devagar, ele largou a caixa de ferramentas no chão. O barulho do metal batendo na cerâmica ecoou na casa silenciosa, quebrando o feitiço. E ele usou a outra mão, a mão livre, para tocar o meu rosto. Um toque leve com as costas dos dedos ásperos. A senhora sabe o que está fazendo, Conceição? Ele sussurrou, a voz rouca. E pela primeira vez, ele me chamou só de Conceição. O Dona tinha sumido, e junto com ele toda a distância, todo o respeito formal. Agora era só um homem e uma mulher. Eu balancei a cabeça. Não, meu filho, eu não tenho a menor ideia. Eu perdi o juízo de vez. Eu só sei que se você sair por aquela porta agora, eu vou me arrepender pelo resto da minha vida. E então, eu fiz a coisa mais ousada, mais sem vergonha que já fiz em 65 anos de vida. Eu me inclinei e o beijei. Um beijo tímido, de primeira. Um roçar de lábios. Eu estava enferrujada, não sabia mais como era aquilo. O último beijo de verdade que eu tinha dado, acho que foi no meu namoro com o Jurandir. Mas ele, minha gente, ele sabia. Ele tomou a iniciativa. A mão dele que estava no meu rosto foi para a minha nuca. E ele me puxou para mais perto e me beijou de verdade. E que beijo! Um beijo com gosto de juventude, de vida, de pecado. Um beijo que não tinha nada a ver com os beijos mecânicos e sem gosto do Jurandir. Era um beijo com fome, com vontade. E eu que achei que a minha boca só servia para rezar e para reclamar da vida, descobri que ela ainda sabia beijar. E como sabia? A gente ficou ali, se beijando no meio da minha sala, que nem dois adolescentes, com o sol do fim de tarde entrando pela janela e iluminando a poeira que dançava no ar. Eu esqueci do Jurandir, esqueci dos meus filhos, esqueci dos vizinhos, esqueci de Deus. Naquele momento, só existia eu e ele. E o desejo, um desejo que era maior que o mundo. Quando a gente se separou por falta de ar, a gente ficou com as testas coladas, ofegantes, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Valha, Conceição, ele disse com um sorriso de quem não acredita no que está acontecendo. A voz rouca. Que diabo foi isso? A senhora quase me mata do coração. Pensei que eu ia ter um troço aqui mesmo. E você a mim, seu moleque atrevido. Eu respondi rindo. Um riso frouxo. Um riso de quem se libertou de uma gaiola. Um riso que eu não dava há anos. A gente se olhou. E a pergunta estava no ar flutuando entre nós. E agora? O que a gente fazia com aquela quentura toda? Com aquele desejo que tinha acabado de acordar? O Jurandir, meu marido. Ele só volta daqui a uns 20 dias. Eu disse como quem não quer nada, mas querendo tudo. O olhar do Léo brilhou, que nem pirilampo em noite escura. 20 dias? Ele repetiu, a voz cheia de uma malícia que me deu um calorão. É muito tempo para apagar um fogo desse tamanho. A gente vai precisar de muito balde d'água. E ele me beijou de novo. E dessa vez o beijo foi descendo. Pro meu pescoço, pro meu colo. As mãos dele já não eram mais tímidas. Eram curiosas, atrevidas, passeando pelas minhas costas, pela minha cintura. E eu, minha gente, eu deixei. Eu queria. Eu precisava. A gente saiu da sala de mãos dadas e foi para o meu quarto. O mesmo quarto onde a goteira tinha me tirado o sono. E que agora ia ser o palco do meu maior pecado, da minha maior glória. Eu deitei na minha cama. A cama que eu dividia com o meu marido há 40 anos.
A cama que era testemunha da minha solidão. E ele veio pra cima de mim e me amou. Me amou com uma força, com uma vontade, com um vigor de menino novo, que me fez sentir mulher de novo. Me fez sentir viva. Ele me virou do avesso, me fez descobrir um corpo que eu nem sabia que eu tinha. Me fez proferir uns sons de prazer, uns ais, uns suspiros, que eu tive que abafar no travesseiro, com medo que a vizinha ouvisse. E eu me entreguei a ele de um jeito que eu nunca tinha me entregado a ninguém. Foi uma tarde inteira de amor, de descoberta, de fuleiragem. E quando a noite chegou e ele teve que ir embora, eu fiquei ali, deitada na minha cama bagunçada, com o cheiro dele em mim, no meu lençol, no meu corpo. E eu não senti culpa. Eu senti gratidão. Gratidão por aquele menino ter consertado a minha goteira. A goteira do telhado e a goteira da alma. E eu sabia com toda a certeza do meu corpo dolorido e feliz que aquela tinha sido só a primeira vez. E que eu ia querer mais. Muito mais. A nossa loucura, minha gente, virou rotina. Uma rotina secreta, perigosa e deliciosa. O Léo vinha me ver quase todo dia. Ele chegava sempre no fim da tarde, depois do trabalho, com o corpo suado e a cara cheia de poeira de obra. E eu o esperava com a ansiedade de uma noiva no altar, com a casa arrumada e um café quentinho esperando por ele. Ele entrava pelos fundos, para não dar na vista para a fofoqueira da Dona Creuza não ver. E a primeira coisa que fazia era me dar um beijo. Um beijo com gosto de cimento e de saudade. E a gente ia direto pro meu quarto. E lá a gente matava a fome um do outro. E que fome, minha gente. Parecia que a gente estava jejuando há anos. E que o corpo um do outro era o banquete mais delicioso do mundo. Ele me ensinou coisas que, para mim, uma mulher de 65 anos, criada na roça e casada com um homem rude, eram uma novidade, um mundo novo. E eu, com a minha experiência de vida, com o meu jeito de mulher madura, também ensinava umas coisas para ele. Era uma troca de corpo, de pele, de segredos. Uma troca que nos viciava cada vez mais. Ele era um menino bom, minha gente. Um menino de coração bom. Ele me contava da vida sofrida dele, da mãe doente, dos irmãos mais novos que ele ajudava a criar, do sonho de um dia ter a sua própria casinha. E eu, com o meu coração de mãe, que já não tinha mais filhos para cuidar em casa, sentia uma vontade imensa de cuidar dele, de protegê-lo. E eu cuidava. Cuidava com o meu corpo, com o meu carinho e com o meu dinheiro. Ele nunca me pediu um tostão, nunca. Mas ele me contava as dificuldades dele, com uma tristeza no olhar que me partia o coração. Oxe, Conceição, o gás de casa acabou e Mainha não tem R$1 para comprar outro. A gente vai ter que cozinhar no fogão a lenha de novo. O sapato do meu irmão mais novo rasgou e o bichinho tá indo pra escola com o dedo de fora, passando vergonha. E eu? O que eu fazia? Eu ia na minha bolsa, a bolsa que o Jurandir me deixava bem abastecida com o dinheiro da feira, e dava o dinheiro pra ele. Toma, meu filho. Resolve lá os teus problemas. Compra o gás. Compra o sapato do menino. Ele, de primeira, sempre recusava, com um orgulho de homem. Não, minha flor. De jeito nenhum. A senhora já faz tanto por mim. Eu sou homem, eu me viro. Mas eu insistia. Deixa de besteira, Léo. O que é meu é teu. A gente não é um casal? Um não tem que ajudar o outro. E ele acabava aceitando com os olhos cheios de uma gratidão, de um carinho, que me fazia sentir a mulher mais poderosa e mais generosa do mundo. Eu estava bancando o meu novinho, e eu não me importava. O prazer que ele me dava, a alegria que ele trouxe para minha vida, não tinha preço. Eu me sentia viva, me sentia desejada. Eu emagreci, comecei a me arrumar mais, a passar um batom. As minhas vizinhas notaram a mudança. Vale a Conceição, tu tá mais bonita, mais animada. Que milagre foi esse? Arrumou um namorado? A Dona Creuza me perguntou um dia, com aquela cara de fuxiqueira dela. É a felicidade, minha gente. Resolvi ser feliz. Eu respondia misteriosa. E eu estava feliz. Feliz e apavorada. Porque eu sabia que a nossa história tinha prazo de validade. O dia em que o Jurandir ia voltar do mar. A cada dia que passava, o meu pânico aumentava. Como eu ia fazer, minha gente?
Como eu ia voltar a ser a esposa fria e distante depois de ter provado do fogo do Léo? Como eu ia deitar na cama com o meu marido depois de ter me entregado a outro homem ali, naqueles mesmos lençóis, com um prazer que eu nunca tive com ele? A culpa começou a me visitar de noite. Eu deitava na cama e a imagem do Jurandir, do homem que, do jeito dele, sempre me respeitou, sempre me deu o sustento, vinha na minha cabeça. E eu me sentia a pior das raparigas, uma traidora. Mas aí, no dia seguinte, o Léo aparecia na minha porta, com aquele sorriso de moleque, e a culpa ia embora, dando lugar ao desejo. Eu estava vivendo num cabo de guerra, com um anjo num ombro e um diabo no outro. E o diabo, vou confessar, quase sempre vencia. O Léo também sentia a angústia. E quando o teu marido voltar, Conceição? Como é que vai ser? Ele me perguntava, deitado no meu peito, depois da gente se amar, a voz dele cheia de uma tristeza que não combinava com a idade dele. Eu não sei, meu filho. Eu não sei. Eu tento não pensar nisso. Eu não vou aguentar te dividir com ele, Conceição. Eu não vou aguentar saber que ele te toca, que ele dorme do teu lado. Eu sou louco por você. Larga esse homem e fica comigo. Largar o Jurandir? A ideia era uma loucura. Largar 40 anos de casamento, a minha casa, a minha segurança, a minha reputação, para viver uma aventura com um menino que tinha idade para ser meu neto. Eu não tinha coragem. E, no fundo, eu sabia que o que a gente tinha não era amor de verdade. Era paixão, era desejo, era carência. Era uma coisa forte, uma coisa que me fazia um bem danado, mas que eu sabia que não se sustentava na vida real, no dia a dia, nas contas para pagar. A gente estava vivendo numa bolha. Uma bolha de prazer e de mentira. E a gente sabia que uma hora a bolha ia estourar. E o estouro, minha gente, ia ser feio. Ia espalhar caco de vidro para todo lado. Ia cortar fundo na carne de todo mundo. E, enquanto a data do retorno do Jurandir se aproximava, o meu desespero e o do Léo só aumentavam. E o nosso amor, ou o que quer que fosse aquilo, se tornou mais intenso, mais desesperado. Como se a gente soubesse que o fim estava perto e quisesse aproveitar cada segundo, cada gota de prazer, antes que a seca voltasse. A gente se amava com uma urgência, com uma fúria, que era quase uma dor. Era um amor de despedida. O dia que o Jurandir ligou do porto de Recife, avisando que estava voltando, foi o dia que o meu mundo começou a desabar. Tô chegando amanhã, mulher. Prepara uma peixada daquelas que só tu sabe fazer, que eu tô com uma saudade da tua comida. Ele disse com a voz cansada de quem passou um mês no mar, lutando com as ondas e com os peixes. Eu desliguei o telefone com a mão tremendo. Amanhã. O meu paraíso particular, a minha fonte de juventude, tinha só mais 24 horas de vida. Liguei pro Léo desesperada. Ele volta amanhã, Léo. Acabou. Acabou de vez. A gente não pode mais se ver. Do outro lado da linha, o silêncio dele doeu mais que um xingamento. Acabou assim, de uma hora para outra? Ele disse, a voz cheia de uma tristeza, de uma raiva que me partiu o coração. Tu vai voltar para ele, para aquela vida sem graça, para aquela cama fria? Eu não tenho escolha, meu filho. Eu sou uma mulher casada. A minha vida, a minha obrigação é com ele. Não, Conceição. A tua obrigação é ser feliz. E tu não é feliz com ele. Tu é feliz comigo. A tua vida podia ser comigo. A gente podia fugir, começar de novo em outro lugar, onde ninguém nos conhecesse. A proposta era tentadora. Era um sonho, mas era uma fantasia. Fugir pra onde? Viver de quê? Do dinheiro dele de pedreiro? Da minha aposentadoria de um salário mínimo? A paixão era boa, mas não enchia a barriga. Não pagava a conta de luz. Eu não posso, Léo. Eu não tenho coragem. Então é isso? Tu vai me jogar fora que nem um bagaço de cana. Ele disse, e a dor na voz dele era a minha dor. Eu preciso te ver uma última vez, Conceição. Ele implorou. Só mais uma vez. Pra me despedir direito. Pra eu ter uma última lembrança tua pra me aquecer nas noites frias que virão. Eu sabia que era uma péssima ideia. Era como botar mais lenha numa fogueira que já estava alta demais. Mas eu também queria. Eu precisava daquele último toque, daquele último beijo, daquele último suspiro. Tá bom, Léo.
Vem aqui hoje à noite. Mas tem que ser rápido. E tem que ser a última vez. Tu me promete? Prometo. Ele mentiu. E eu fingi que acreditei. Naquela noite, a nossa despedida foi um misto de amor e de dor. A gente se amou com uma urgência, com uma tristeza, que era quase um ato de desespero. Era como se a gente quisesse guardar no corpo a memória de cada toque, de cada beijo, para durar uma vida inteira de saudade. A gente chorou junto, abraçado na minha cama, que já estava com o cheiro da nossa fuleiragem. Eu nunca vou te esquecer, Conceição, ele disse com o rosto molhado de lágrimas. Nem eu a você, meu moleque. E quando ele foi embora, no meio da madrugada, pela porta dos fundos, ele deixou um vazio na minha cama e na minha alma que eu sabia que nunca mais ia ser preenchido por ninguém. No dia seguinte, eu me preparei para a volta do meu marido, para a volta da minha vida de mentira. Troquei os lençóis da cama, botei para queimar no quintal todas as provas do meu pecado. Qualquer bilhetinho, qualquer coisa que pudesse me denunciar. Limpei a casa, fiz a peixada que ele tanto gostava, com o melhor tempero, com o melhor peixe, e vesti a minha máscara de esposa fiel, de mulher de respeito. Quando o Jurandir chegou, com o cheiro de mar e de cansaço, eu o recebi com um sorriso que não chegava nos olhos. Ele me deu um beijo xoxo na testa, como sempre fazia, e foi tomar o seu banho. E a vida, a minha vida de antes, a vida de aparências, voltou ao normal. Ou quase, porque eu já não era mais a mesma. Eu carregava no corpo e na alma a marca de outro homem. E o Jurandir, um homem do mar, um homem que conhece os ventos e as marés, ele sentiu. Ele não sabia o quê, mas ele sentiu que alguma coisa estava diferente em mim. Eu estava mais quieta, mais distante, com uma tristeza no olhar que antes não existia. E ele, em vez de se preocupar de perguntar o que estava acontecendo, parece que gostou. A minha submissão, a minha cabeça baixa tinha voltado. E era isso que ele queria de uma esposa. Os dias foram se passando e eu fui me afundando numa tristeza profunda, numa saudade que doía fisicamente. A ausência do Léo era um buraco no meu peito. E a culpa era a minha sombra, me seguindo para todo canto. E o Léo, o desgraçado, não cumpriu a promessa. Ele não me deixou em paz. Ele começou a me ligar, nos horários que ele sabia que o Jurandir não estava em casa, a mandar mensagem. Tô com saudade, minha flor do agreste. Não consigo dormir sem sentir o teu cheiro. Larga esse homem e vem ser feliz comigo. Eu não respondia. Eu tinha medo. Medo do Jurandir descobrir, medo da desgraça ser ainda maior. Mas ele era insistente. Tinhoso que só um bicho do mato. Ele começou a passar na minha rua, devagar, com a moto dele. E me olhava com um olhar de súplica de cachorro abandonado. E o meu coração de manteiga derretida ficava em pedaços. Eu estava dividida entre a minha segurança, a minha vida de sempre e a paixão. A aventura que me fez sentir viva como nunca antes. E foi essa divisão, essa minha fraqueza que me levou à ruína. Porque um dia eu não aguentei. A saudade apertou demais. A carne gritou mais alto que o juízo. E eu cometi o erro fatal. Eu respondi a uma mensagem dele. Uma mensagem simples de 3 palavras, mas que foi a minha sentença. Também tô com saudade. Foi só o que eu precisei dizer. A porteira do inferno que eu achava que tinha fechado estava escancarada de novo, me convidando para entrar. A gente voltou a se encontrar, mas dessa vez era diferente. Não tinha mais a leveza, a alegria do começo. Era uma coisa suja, apressada, cheia de culpa e de medo. A gente se encontrava em lugares escondidos, em motéis baratos na saída da cidade, que cheiravam a desinfetante e a pecado. Era uma fuleiragem triste que me deixava com um gosto amargo na boca. Eu me sentia a pior das mulheres. Uma viciada que não conseguia se livrar da sua droga. Mas eu não conseguia parar. Eu estava viciada. Viciada no Léo. Viciada na adrenalina do proibido. Na sensação de estar viva, mesmo que fosse uma vida de mentira. E o Léo, eu percebi com o tempo, também gostava do perigo. Ele parecia ter um prazer a mais em me ter, sabendo que eu era a mulher de outro. O nosso caso virou um jogo de roleta russa. E a gente sabia que uma hora a bala ia sair. A casa caiu, minha gente, da forma mais estúpida e mais trágica possível. Foi no dia do meu aniversário de 65 anos. Uma data que era para ser de alegria.
virou o dia da minha maior humilhação. O Jurandir, num raro gesto de generosidade, me deu um dinheirinho de manhã. Compra um presente pra você, mulher. Um vestido, uma sandália. Eu, em vez de comprar um presente pra mim, eu guardei o dinheiro. E no fim da tarde eu disse que ia na igreja, agradecer a Deus por mais um ano de vida. Era mentira, a maior mentira de todas. Eu foi me encontrar com o Léo. Ele tinha me ligado mais cedo, dizendo que tinha uma surpresa pra mim. Uma surpresa de aniversário que tu nunca vai esquecer, minha véia gostosa. Ele disse. A gente se encontrou num motelzinho na beira da estrada, um lugar caindo aos pedaços que a gente frequentava. E a surpresa dele era um bolo pequeno, com uma vela em cima e uma garrafa de champanhe quente. Parabéns, minha flor. Que Deus te dê muitos anos de vida e que todos eles sejam comigo. E a gente comemorou o meu aniversário ali, naquele quarto de motel fedendo a mofo e a tristeza. A gente se amou. E depois eu cometi o segundo erro fatal daquele dia. Eu esqueci o meu celular lá. Um celular novo que a minha filha tinha me dado de presente. Um celular moderno, com câmera, com tudo. Eu só fui dar falta do bendito quando cheguei em casa à noite. O pânico me tomou. O celular tinha as nossas conversas, as nossas fotos. Tinha a prova da minha traição. Liguei pro Léo do telefone de casa com o coração na mão. Léo, pelo amor de Deus, meu celular ficou aí no motel. Calma, Conceição. Eu pego e te entrego amanhã cedo, sem falta. Mas não deu tempo. O Jurandir, que não é besta nem nada, deu falta do meu celular também. Cadê teu celular novo, mulher? Aquele que a Janete te deu? Acho que eu perdi, Jurandir. Devo ter deixado cair na rua. Ele me olhou, desconfiado que só ele. Perdeu onde? Você não saiu de casa hoje, só foi na igreja. E na igreja não acharam? Ele, com aquela teimosia dele, com aquele instinto de homem desconfiado, resolveu ir no motel. Eu não sei como ele descobriu qual era. Talvez um amigo fofoqueiro. Talvez ele tenha me seguido algum dia. Eu não sei. Eu só sei que ele foi até lá. E o dono do motel, que era conhecido dele de pescaria, confirmou que eu tinha estado lá. E com um rapaz novo. E, para completar a desgraça, entregou o meu celular, que o Léo, o abestado, tinha deixado na recepção, pedindo para guardar para mim. Quando o Jurandir chegou em casa, de madrugada com o meu celular na mão, eu soube que a minha vida, a minha farsa, tinha acabado. Ele não gritou. Ele não me bateu. Ele fez pior. Ele sentou na minha frente na mesa da cozinha, abriu o celular, que por azar não tinha senha, e começou a ler. Leu as nossas conversas, viu as nossas fotos. As fotos que a gente tirou, na nossa inocência, na nossa loucura. E a cada mensagem de amor, a cada foto de um beijo, o rosto dele ia se transformando numa máscara de dor e de ódio. E eu, ali, parada de pé, vendo a minha vida inteira sendo destruída na tela de um celular. E o que aconteceu depois, minha gente, o que ele fez comigo? Ah, isso é o que vai chocar vocês. Porque a vingança de um homem traído, às vezes, é pior do que a morte. E a do Jurandir foi lenta, foi cruel. E foi na frente de todo mundo. O silêncio do Jurandir era a pior tortura que um ser humano pode aguentar. Ele ficou ali, sentado na poltrona da sala, passando as fotos no meu celular, uma por uma, com uma calma de dar medo. E eu via no reflexo da tela nos olhos dele a nossa fuleiragem toda escancarada. Tinha foto minha e do Léo no barco, sorrindo que nem dois bobos. Tinha foto no motel, eu deitada na cama, ele do meu lado. Fotos que a gente tirou na inocência, na brincadeira, e que agora eram as provas irrefutáveis do meu crime, da minha traição. A cada foto, o rosto do meu marido ia se contraindo, numa máscara de dor e de nojo, que era de cortar o coração. Eu não conseguia respirar. Eu só queria que ele gritasse, que ele quebrasse tudo, que ele me batesse. Qualquer coisa seria melhor do que aquele silêncio de cemitério. Aquela calma de quem tá planejando uma vingança medonha. Quando ele terminou de ver tudo, ele desligou o celular e o colocou devagar em cima da mesa, como se fosse uma bomba prestes a explodir. E me olhou, um olhar frio, um olhar de defunto, sem vida, sem sentimento. Então é isso, Conceição, ele disse, a voz saindo um arranhão, que nem unha passando em quadro negro. Enquanto eu tava no mar,
lutando contra as ondas, pegando sol e chuva na cara para botar comida dentro de casa. Tu tava aqui, se esfregando com um moleque. Na minha casa, na minha cama, usando o meu dinheiro para bancar o teu garanhão. Eu comecei a chorar, a pedir perdão, a me humilhar. Jurandir, me perdoa por tudo que é mais sagrado. Eu não sei o que deu em mim. Eu tava sozinha, eu tava carente. Sozinha? Ele riu, uma risada sem som, que me deu um arrepio na espinha. Tu nunca teve sozinha, Conceição. Tu teve a mim, tu teve teus filhos, tu teve tua casa, tu teve tudo. Tu só não se deu o respeito. Tu jogou o nosso nome, o nome da nossa família, na lama. Ele se levantou e começou a andar pela sala, que nem um bicho enjaulado, que nem uma onça pintada prestes a dar o bote. E o dinheiro? O dinheiro que eu te dava pra fazer a feira pras tuas coisas? Tu tava dando pra ele também, não tava? Pra bancar os luxos do teu amante? Eu não consegui responder. Eu só chorava. Um choro de quem já se deu por vencido. E ele continuou. Eu quero saber de tudo, Conceição. Cada detalhe, cada nojeira. Tu vai me contar. Tu me deve isso. Depois de 40 anos, o mínimo que tu me deve é a verdade. A verdade suja, a nojeira toda. E eu, humilhada, destruída, com a alma no chão, eu contei. Contei do Léo, do concerto da goteira, do beijo na cozinha, dos encontros, do dinheiro que eu dava pra ele. Contei tudo. E a cada palavra que saía da minha boca, eu via o prazer da vingança crescendo nos olhos dele. Ele não sentia dor. Ele sentia prazer em me ver sofrer, em me ver me arrastando na minha própria sujeira. Quando eu terminei, ele parou na minha frente. A calma dele era assustadora. Tá bom, Conceição. Agora eu sei da missa à metade. E sei exatamente o que vou fazer. O que você vai fazer? Gaguejei com medo do que vinha pela frente. Vou te matar? Vou me separar? Ele sorriu. Um sorriso que me deu mais medo que uma faca de peixeira. Matar eu não vou. Isso seria te dar um alívio muito rápido. E separar também não. Seria fácil demais pra você. Você não vai ter essa moleza não, minha querida. Ele se aproximou e segurou meu queixo com uma força que me machucou. A partir de hoje, Conceição, a tua vida vai virar um inferno. Um inferno aqui dentro dessa casa. Tu vai continuar sendo a minha mulher. A minha mulher. A minha propriedade. E tu vai me pagar cada centavo, cada beijo, cada gemido que tu deu pra aquele outro. Tu vai me pagar com a tua alma. E tu vai pagar na frente de todo mundo, pra todo mundo ver a mulher de respeito que tu é. E ali, minha gente, começou a minha verdadeira penitência. Uma penitência que não era de joelho no chão e reza. Era uma penitência de humilhação pública, de alma arrastada na lama. A vingança do Jurandir foi cruel, foi silenciosa e foi diária. Ele não me expulsou de casa. Ele me manteve ali, como sua prisioneira, para que todo mundo visse o seu poder sobre mim. E ele fez questão que a cidade inteira de Cabedelo soubesse do meu pecado. Ele pegou ao meu celular, imprimiu as nossas conversas mais safadas, as nossas fotos mais íntimas e espalhou. Deixou cópias anônimas na caixa de correio dos vizinhos, dos nossos parentes. Mandou pro pastor da igreja que eu frequentava. A minha vergonha virou domínio público. A minha fuleiragem virou a fofoca da cidade. Eu não podia mais sair na rua. As pessoas me apontavam o dedo, me xingavam de quenga, de rapariga, de véia sem vergonha. As minhas amigas, as mulheres com quem eu dividia o banco da igreja, viraram as costas pra mim. E os meus filhos? Os meus filhos. O Jurandir fez questão de mandar um envelope com tudo pra cada um deles. E a decepção deles, a vergonha deles de serem meus filhos, foi a minha maior punição. Dentro de casa, o inferno era ainda pior. Ele me tratava que nem um bicho. Eu comia os restos da comida dele depois que ele terminava. Eu dormia num colchão no chão, do lado da cama dele. E a nossa intimidade? A nossa intimidade virou uma tortura, uma violação diária. Ele me procurava toda noite, mas não era com desejo. Era com ódio. Ele me tomava à força, com brutalidade, me chamando pelo nome do Léo, me humilhando. E no fim dizia, é assim que se trata uma puta. Prova um pouco do teu próprio veneno. E eu, calada, com a alma sangrando, eu aceitava. Eu achava que merecia. Era o preço do meu pecado.
Eu vivi assim por quase um ano. Um ano de humilhação, de desprezo, de tortura psicológica e física. Eu estava morta por dentro. E o Léo? O Léo, o covarde, assim que soube que a casa tinha caído, sumiu. Foi embora de cabedelo, sem nem me dar uma satisfação, sem nem tentar me ajudar. Me deixou sozinha para arcar com as consequências da nossa loucura. A minha libertação, minha gente, veio pela mão de quem eu menos esperava. Veio pela mão da minha nora, a esposa do meu filho Jairo. Uma moça boa, de coração grande, que sempre me tratou com carinho. Ela via o meu sofrimento, via o jeito que o Jurandir me tratava. E um dia ela não aguentou. Ela veio me visitar e me encontrou no quintal, mais magra que um espeto, com os olhos fundos de quem não dorme e não vive. E ela me chamou num canto e disse: Dona Conceição, a senhora não pode mais viver assim. Isso não é vida. Isso é um cativeiro. A senhora errou sim, mas já pagou pelo seu erro com juros e correção monetária. Ninguém merece viver desse jeito. E ela me deu a coragem que me faltava. Ela me ajudou a arrumar minhas coisas, escondido do Jurandir. E numa noite, enquanto ele dormia, bêbado de cachaça e de ódio, eu fugi. Fugi da minha própria casa, da minha própria vida, com a ajuda daquela menina que era mais filha para mim do que a minha própria filha. Fui morar com o meu filho Jairo e com a minha nora. E eles cuidaram de mim. Me deram amor, me deram amparo. E me ajudaram a entrar na justiça contra o Jurandir. O processo de divórcio foi uma briga de foice, que se arrastou por meses. O Jurandir, com o orgulho ferido, não queria me dar nada. Queria me deixar na miséria. Mas, com a ajuda de uma boa advogada, que a minha nora arrumou, e com o testemunho dela sobre os maus tratos e a tortura psicológica que eu sofria, eu consegui o que era meu por direito. A metade da casa, dos barcos, uma pensão. Não era muito, mas era o suficiente para eu recomeçar. Eu aluguei uma casinha simples, só para mim, num bairro onde ninguém me conhecia. E, pela primeira vez na vida, aos 66 anos, eu me senti dona do meu próprio nariz. Eu não precisava mais dar satisfação para ninguém. Eu era livre. E a liberdade, minha gente, tem um gosto que não tem dinheiro que pague. A minha relação com a minha filha Janete, aos poucos, foi se ajeitando. O tempo, a distância e as conversas com o irmão a fizeram entender a minha dor, a minha fraqueza. E um dia ela me procurou e me pediu perdão. Me perdoa, mainha, por ter te julgado, por ter te abandonado na hora que a senhora mais precisou. E a gente chorou, se abraçou, e a minha família, mesmo quebrada, começou a se remendar. Hoje, anos depois de toda essa tempestade, eu vivo em paz. A minha vida é simples. Faço meu crochê, cuido das minhas plantas, vejo meus netos crescerem. A ferida da traição, a minha e a do Jurandir, virou uma cicatriz. Ela ainda tá aqui, no meu peito. Às vezes, à noite, ela coça. Eu lembro de tudo, da paixão, do pecado, da humilhação. Mas não com a mesma dor de antes. Hoje eu olho para trás e vejo a jornada de uma mulher que se perdeu, mas que se reencontrou. E o Léo, nunca mais tive notícia. Virou fumaça no mundo. E eu agradeço a Deus por isso. Ele foi o veneno que quase me matou, mas que também me mostrou o antídoto. O amor próprio. A lição que ficou, minha gente, é que a gente tem que ter muito cuidado com a nossa fome. A fome de amor, de atenção. Porque, na hora do desespero, a gente acaba comendo qualquer prato envenenado que aparece na nossa frente. A gente tem que se nutrir. Se nutrir de amor próprio, de amizade, de fé, de um propósito na vida. Porque quando a gente tá de bucho cheio de amor próprio, a gente não se contenta com as migalhas que os outros nos oferecem. A gente quer e a gente merece o banquete. E é isso, minha gente. Essa foi a minha história, a minha confissão. Eu que era a santa virei a pecadora. E no fim das contas descobri que eu sou só uma mulher. Uma mulher que erra, que acerta, que cai e que levanta. E que, apesar de tudo, não desiste de viver. E que aprendeu que nunca é tarde para pecar, sim. Mas que também nunca é tarde para se arrepender, para se perdoar e para recomeçar. Obrigada por me ouvirem. Se a minha história serviu de lição, deixa o teu like e compartilha com as amigas. E te inscreve no canal, que a vida de uma vovó paraibana que já comeu o pão que o diabo amassou
mas que hoje só quer a paz de Cristo, ainda tem muito o que contar. Fiquem ligados que em breve teremos mais confissões aqui no Nunca é Tarde para Pecar. Um cheiro no coração de cada uma de vocês e fiquem com Deus.